Ilha, 12 de junho, Dia dos Namorados. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Uma hora em que você medita a palavra de Deus, juntamente com Eto e Luzia Santiago. Abre um sorriso. Comece bem o seu dia, sorrindo pra vida. Mais uma produção Rádio América. América. 11 horas e 59 minutos. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, programa Mais Saúde, hoje recebendo uma profissional de uma área assim bem diferente, mas ela é nutricionista também. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você vai achar bem interessante, os famosos fatores antinutricionais dos alimentos. O que é isso? Pois é, para isso que está aqui conosco a professora doutora Fabiana Poltronieri, que eu encontro em vários congressos, né, que ela é realmente sempre muito requisitada, estava até cumprimentando agora no último congresso que eu estive, ela fez uma palestra maravilhosa falando de alimentos orgânicos, e a doutora Fabiana hoje vai estar conosco, ela que é nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência dos Alimentos pela USP, doutora em Ciência dos Alimentos também pela USP, atualmente é professora assistente do meu querido Centro Universitário São Camilo, né? E a professora ministra aulas do curso de graduação em nutrição e de biomedicina. A professora Fabiana também é revisora científica da revista Nutrir, da SBAM, colaboradora da Comissão Ética do Conselho Regional de Nutricionistas, do nosso CRN3, e tem experiências na área de ciência dos alimentos, nutrição experimental e, olha o nome, bromatologia, mas ela vai explicar pra gente o que é isso. E justamente com ênfase em biodisponibilidade de minerais e alimentos funcionais. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Mas é claro que você também pode fazer sua pergunta aqui, que hoje nós estamos com essa pessoa tão importante, tão assim especial, que se disponibilizou de vir aqui ao vivo nos estúdios da Rádio América aqui em São Paulo. Doutora Fabiana, muito obrigada, professora, pela sua participação e disponibilidade. Gisele, eu que te agradeço o convite, e é sempre bom a gente poder conversar com o público que está em casa, sedento de informação sobre nutrição, né? Nossa, e como estão? Aliás, eu quero mandar um beijo para os ouvintes, porque recentemente esteve uma colega nutricionista e ela acabou recebendo alguns ouvintes no seu consultório e falou: Gisela, mas nossa, como eles entendem de nutrição, o pessoal ouve direitinho as coisas que você fala. Você vê, né, Fabiana, como a população é sedenta, né? Como é importante a gente ter um canal desses para a gente poder estar falando para o ouvinte deste Brasil afora. É tudo que a gente precisa, né? Informação boa numa rádio boa. A Rádio América dá essa oportunidade para que todo mundo que esteja hoje dentro de casa, no carro, onde quer que seja ouvindo a rádio, possa se nutrir de boa informação, porque a gente não deve pensar só na nutrição do corpo, mas na nutrição da alma também. Acho que a gente está no lugar certo, né, Gisele? Perfeito. Fabiana, me conta uma coisa, explica para os nossos ouvintes o que é bromatologia. Pois é, deve ter alguém assustado com esse nome, né? Com certeza. Bromatologia é um nome longo, mas de significado muito fácil de entender. Deriva do grego, bromato significa alimento, logia, estudo. Então, de modo geral e básico, a gente pode dizer que bromatologia
mas a ciência que estuda o alimento em suas diversas características, e então ele está preocupado com a composição dos alimentos, as reações químicas que acontecem nos alimentos, e a ciência que nos garante o acesso a uma série de informações que serão úteis no âmbito de consultório, hospitalar, ou para a dona de casa, uma informação útil, por exemplo, na elaboração dos alimentos no seu dia a dia. Então é a bromatologia que vai dar essa resposta. Descomplicou? Descomplicou, né? Agora ficou bem fácil. Então, você tem alguma dúvida sobre alimentos? Realmente hoje a doutora Fabiana pode aqui estar esclarecendo uma série de dúvidas. Hoje a gente contemplou o tema sobre biodisponibilidade, né? E fatores antinutricionais principalmente. O que é um fator antinutricional para quem está achando também essa palavra um pouco complicada? Acho que a gente pode facilitar o entendimento de fatores antinutricionais, separando um pouco as palavrinhas, né? Fatores antinutricionais. Antinutricionais, já por si só, vai dando aí um indicativo de algo que pode ser interferente naquilo que a gente precisa para o nosso organismo. Então, os alimentos, sejam eles basicamente de alimentos de origem vegetal, eles têm uma série de fatores antinutricionais, que no nosso caso, por sorte, eles são inativados na sua maior parte pela cocção. Portanto, uma boa cocção ou uma cocção adequada, ou seja, o cozimento, a fritura, o assar, o cozer, o grelhar, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, destrói ou inibe a ocorrência de fatores antinutricionais na nossa dieta. Por exemplo, se você considerar leguminosas, o que são as leguminosas? Sojas, ervilhas, o nosso feijão brasileiro nas suas diversas possibilidades, eles contêm fatores antinutricionais. E esses fatores antinutricionais, eles são então destruídos por meio do cozimento. Daí a importância de a gente ter, no caso das leguminosas, no caso dos cereais, uma boa cocção. É diferente, por exemplo, de alimentos que podem ser consumidos crus sem o menor problema. Mas de modo bem específico, nós não conseguimos imaginar a ingestão de cereais e de leguminosas crus na nossa alimentação. Embora possa parecer um pensamento óbvio, mas, por exemplo, em ratos, em estudos com animais, para a dona de casa ou quem quer que seja que esteja estudando, homens e mulheres que estejam ouvindo o programa, a soja que não foi cozida de maneira adequada, ela pode fornecer fatores antinutricionais que comprometem, por exemplo, o crescimento dos animais. Volto a dizer, desde que não seja cozida de modo adequado, desde que não sofra o processo de cocção de modo adequado, ou seja, ela não pode estar crua, não é? Ou próximo disso, especificamente leguminosas e cereais. Perfeito. Fabiana, aquela história de deixar o feijão de molho, jogar a primeira água fora, isso é folclore ou realmente faz a diferença no cozimento? Vamos adquirir um feijão de melhor qualidade para a nossa família? Bom, nós brasileiros somos consumidores natos de feijões, sejam eles de quais formas forem, né? Ao que não é ótimo. Aliás, nós poderíamos entender que o feijão recebe aí o status, né, a condição de um alimento funcional, entre aspas, e a gente pode até definir depois alimento funcional. Mas é ótimo que o feijão esteja presente na mesa do brasileiro, seja ele preto, vermelho, marrom, a forma que for. Bom, voltando à pergunta original, essa é uma celeuma muito grande, né, Gisele? Deixar de molho, não deixar de molho. De modo geral, quem prepara o feijão acaba por optar pela seção molho, né? Algumas substâncias, para a gente não dificultar o entendimento, mas evidentemente que quando nós inserimos um alimento na água, algumas substâncias se solubilizam, dentre as quais algumas substâncias que podem interferir, por exemplo, no aproveitamento de alguns nutrientes do feijão. Então, de modo geral, a gente indica que haja essa sessão de remolho ou molho, como as pessoas chamam, para depois o feijão ser preparado. O principal aí é que o feijão seja preparado do modo mais adequado possível, sem o uso desnecessário de gordura adicionada, sem o uso desnecessário de partes de carne, ou seja, se eu já vou acompanhar esse feijão com uma proteína animal, eu não preciso adicionar, além de tudo, carne no feijão para servir com carne para comer, né? Que o feijão entre aí como uma opção de leguminosa realmente. Nós temos outras opções, não é? Os países escolhem as suas opções. Se a gente pensar nos nossos colegas latino-americanos, talvez a lentilha faça mais sucesso, talvez a ervilha faça mais sucesso. Mas no caso do Brasil nós
temos instituído culturalmente, em todas as regiões, sem exceções, o consumo do feijão, que é a leguminosa símbolo do Brasil. Há até livros com esse título, né? Arroz e Feijão. Também, né? E a importância de consumir o cereal, o arroz, com a leguminosa. Isso é importante? Esse eu julgo como um casamento perfeito. Não só eu julgo, esse é um julgamento já estabelecido na nutrição. O prato do brasileiro, por si, o prato clássico, ele é uma grande aula de nutrição. Se nós imaginarmos aquele prato clássico, arroz, um cereal, feijão, uma leguminosa, salada, né, fontes vegetais e uma fonte proteica. Então nós podemos pensar que nós podemos substituir no dia a dia o arroz, que é um cereal, por outro cereal, podemos substituir o feijão, que é uma leguminosa, por outra leguminosa, mas mantendo esse padrão de construção do nosso prato. Evidentemente que quanto mais colorido, mais saudável, desde que esse colorido não sejam balas coloridas, guloseimas coloridas, ou confeitos coloridos, mas o colorido que vem propriamente dos corantes dos alimentos. Perfeito. Agora, uma coisa que eu estava observando, a importância, naquele último POF, né, que mostrou o quanto os brasileiros mudaram os hábitos alimentares, né? Quer dizer, cresceu em 400% o hábito do refrigerante e caiu o consumo do arroz e feijão, Fabiana. Eu fiquei assim... E é outra coisa que eu vejo no consultório, quando você fala para o paciente voltar a comer arroz e feijão, eles olham assim, mas doutora, não engorda? Eles ficam assim um pouco surpresos. Ontem mesmo eu estava com um paciente que ele olhou assim, nossa, meu pai vai ficar contente porque ele parou de comer arroz e feijão, porque ele acha que arroz e feijão engorda. Sábado ele come a feijoada com, assim, peso na consciência. Perfeito. Né? É um raciocínio lógico e uma dúvida frequente. Infelizmente, parte das pessoas que participam da mídia brasileira corroboram para que esse tipo de imagem e mensagem seja estabelecida. Quando alguém que tem a sua vida pública relacionada à sua imagem faz um relato de que consegue ser elegante, ou que tem sucesso, ou que está magro porque não consome feijão, a população, infelizmente, aceita isso como uma verdade. Verdade. E, de fato, a gente tem que trazer uma informação muito importante. Quando você procura uma mulher que você julga bonita, um homem bonito, e pergunta como ele consegue saúde, e se ele lhe responder que consegue saúde porque ele não come feijão, nós estamos fazendo um raciocínio reducionista e acreditando naquilo que não é plausível. Portanto, o que existe hoje, estabelecido na ciência da nutrição mundial, é de que arroz e feijão devem fazer parte, sim, do nosso dia a dia. Você diz, o paciente pergunta, engorda? Veja, depende, né? Isso é muito relativo na nutrição. Alface engorda? Né? Quanto de alface eu devo consumir para obter a mesma energia de um pedaço de carne, uma fatia de pão, ou então um pedaço de chocolate. A densidade energética, ou seja, para todo mundo que nos ouve entender, existem alimentos que em pequenas proporções são capazes de oferecer grande quantidade de energia. É como se eu tivesse um caminhãozinho pequenininho capaz de carregar muitas toneladas. E alimentos que numa quantidade maior oferecem calorias em número menor. É como se eu tivesse um caminhão muito grande capaz de carregar uma pequena quantidade de energia. Depende de quantos caminhãozinhos visitam o nosso organismo durante o dia. Mas essa avaliação não pode ser apenas calórica, não é? Por exemplo, se fosse apenas calórica, um suco de laranja, ele pode ter as mesmas calorias de um copo de refrigerante. Mas o que você está consumindo quando consome um suco de fruta? Você consome, obviamente, a água para te hidratar, porque faz parte daquela construção. Você consome minerais, você consome vitaminas, você consome fibras, inclusive, dependendo do modo como você faz o suco. E, aproveitando, talvez o suco nem seja a melhor maneira de consumir, porque a melhor maneira de consumir frutas é comendo a fruta. Obrigada. Estou ouvindo assim um discurso que alguém já aqui conhece bastante, né, Hanna? Porque eu digo assim, a gente tem que olhar também muito como que a natureza nos dá o alimento, né? Eu brinco, Fabiana, eu digo assim, que se fosse para a gente consumir a fruta na forma de suco, já vem a prontinha que nem o coco, né? É verdade, pode ser um raciocínio utilizado sim. Até porque a gente tem na mídia muitos programas que preconizam o consumo de suco durante o dia, em várias etapas, em várias sessões, como se isso fosse sinônimo de saúde. Saúde é ter acesso a alimentos saudáveis, se hidratar de maneira correta, cuidar do corpo, ler boas coisas, falar bem dos outros, caminhar, usar a escada, evitar o elevador,
poluir menos, deixar o carro em casa, tudo isso é saúde. Mas, obviamente, Gisele, que no momento em que eu consumo uma laranja como fruta, eu estou consumindo a fibra também. E, portanto, um componente muito importante para que eu tenha um organismo funcionante de modo adequado. Eu posso sim fazer parte do suco, naqueles momentos, por exemplo. Eu não posso muitas vezes descascar uma fruta em algum lugar ou carregá-la, eu posso beber um suco para me hidratar. Mas isso não quer dizer que o suco seja uma obrigatoriedade. Perfeito. A água continua sendo o melhor recurso hídrico para o organismo humano. Evidentemente que a tecnologia e a vida moderna fazem com que a gente tenha opções. Olha só, a Eunice aqui de Osasco está adorando o programa, só que ela diz assim, eu não entendi se a gente deve ou não jogar fora a água do feijão depois do remolho. Verdade, Eunice, você ficou bem atenta e prestou atenção de que isso propositalmente não foi concluído. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Você está descansando e já está se programando para que lindo. vai ser elaborado no dia seguinte. Se você mora num lugar... This is a demonstration of Ustream Producer.